Como é que é, pessoal? Estamos aí de volta, vamos por partes. Episódio número 6, Necessidade. Meu mano Bispo, já o conheço há algum tempo. Conheci-o no Algarve pessoalmente e depois combinámos eu vir aqui e foi na altura que eu tinha lançado o Bispoterapia. Depois de eu lhe dar o Bispoterapia, depois de estarmos aqui a consumir o Bispoterapia, eu lembro-me de estar numa escola, fui atuar a uma lista em Massamá e o telefone estava a tocar bué. Já tinha falado com 3, 4 pessoas ali em 5 minutos e entrei no carro e o telefone começou a tocar outra vez e eu disse: toda hora a tocar, mano, não vou atender agora. Quando eu saquei o telemóvel e atendi, era o Sam a dizer que tinha um beat que achava que eu encaixava bué da bem. O beat do Necessidade foi dos primeiros beats que eu lhe mostrei, que não entraram no trabalho dele. Os beats que entraram no trabalho dele eu mostrei em sessões mais tarde, mas deixei aquele em stand-by para um projeto futuro que acabou por ser o Michelas. Mas eu, quando lhe mostrei este beat do Necessidade, ele deu uma rima que ele já tinha na sua, memorizada, e rimou. Eu sempre quis e fiz para fazer vida disto, que era uma 16 que eu queria pôr no álbum porque tem tudo a ver comigo, sou eu mesmo. E assim que eu ouvi o beat do Sam, comecei automaticamente a cuspir a rima e o Sam sentiu a cena também. Eu fiquei mesmo contente por a cena estar a encaixar logo e aquilo que era para o meu álbum deixou de ser para o meu álbum. Eu tinha feito essa 16 para o meu álbum, mas ficou reservado para a compilação que o Sam ia fazer, que nessa altura estávamos em 2014, não tinha data prevista, tanto assim que eu como estava a fazer o álbum, o Sam disse-me tudo: foca-te no álbum, faz a tua cena agora, não te preocupes, quando acabares a gente volta a falar sobre isto. E saí daqui em 2014 com o som só na cabeça, porque não veio o beat comigo, e só em 2016 depois o Sam deu-me o toque para finalizarmos a cena, e em 2016 ele enviou-me o beat para acabarmos Necessidade. Este é o loop principal que eu me baseei para fazer o Necessidade. Por acaso nem alterei o pitch, o som original é assim. Depois tenho outros fragmentos noutros botões para criar a variação, como isto. E então depois o resultado fica a repetição de várias vezes o mesmo sample e depois na última barra a variação. E assim sucessivamente. Por acaso eu até nem cortei o loop principal, este que repete várias vezes, porque agrada-me a maneira como o baixo viaja e às vezes não é bem certinho e dá-me assim uma ilusão de sonho, não sei bem explicar, mas às vezes estas coisas mais jazzísticas, às vezes gosto que ande aqui um bocado ao Deus dará, eu depois meto dentro de um BPM e as coisas andam aqui embaixo, e anda ali meio a divagar, não é? Mas que dá-lhe um bom flavor ao instrumental. Em relação aos drums, optei por uma sequenciação que às vezes não é muito habitual em mim, sinceramente, mas quis ir por aí, de ir pelo prato duplo. E curiosamente nem está com dinâmica e está quantizado, porque às vezes, mesmo quando está quantizado, às vezes mete um mais alto e um mais baixo para criar uma dinâmica, mas está mesmo no mesmo volume sempre.
Depois é pôr o snare e o kick. Já o snare e o kick, a esse já têm dinâmica, são diferentes kicks e diferentes snares. Também tenho o open hat que aparece de vez em quando. Curiosamente, este som também não tem baixo, exatamente pela mesma razão que eu expliquei porque é que eu gosto do loop, de deixar o baixo andar aqui a viajar à maneira dele, e eu se tentasse quantizar ou replicar não iria ser a mesma coisa, então filtrei apenas. Porque eu não iria conseguir replicar isto da mesma forma. Depois do loop estar montado, também fui acrescentando alguns layers de sopros, por exemplo. Aqui na terceira nota, tipo. Para fazer parecer que faz parte de tudo do mesmo loop. Isso às vezes é o grande desafio, é tentar fazer as pessoas pensarem o que é que está separado, o que é que está nas mesmas pistas. Depois, também estive aqui a criar outras frases de outros instrumentos para o loop principal poder descansar um pouco e o som não ficar tão monótono. E uma dessas frases foi com uma guitarra, que aliás são várias guitarras que eu tirei de várias fontes para tentar fazer uma única frase. A frase é esta que começa depois no segundo verso. E a cena engraçada é que é quase como se fosse Primo style. O Primo, quando às vezes tem aquela cena de a vida continua e nós vamos aqui. Ou seja, de vários elementos fazer uma frase. Aqui foi o que aconteceu. Ou seja, isto é de uma música, isto é outra, e agora isto é outra. Ou seja, 1, 2, 3... de 4 discos diferentes eu fiz esta frase musical. E até vos posso mostrar as fontes, que algumas delas são muito conhecidas. A primeira nota é daqui. E eu usei só isto. A segunda é de uma cena bem conhecida, mas usei bem sutilmente, que é isto. Mas só que baixei um bocadinho o pitch. Usei só isto. Não usei isto, né? Usei só. Ficou. Depois da frase da guitarra estar feita, também pensei noutra frase com outros instrumentos, que aqui não para o loop descansar, mas para reforçar no refrão, por exemplo. Ou aparecer durante o instrumental, às vezes que eu quisesse. E então tirei uma nota de piano. Fiz uma coisa que não é muito fixe às vezes fazer, mas olha, ali depois no meio do barulho não dá bandeira. Se estiver sozinho vai dar bandeira. Porque é a alteração de pitch. Ou seja, eu saquei só uma nota e toquei nas notas que eu queria, que me davam um jeito para completar a melodia. A nota era esta, mas eu queria tocar a melodia do loop, então fiz isto. Depois, além do piano, também para reforçar este layer e esta melodia, tan, 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 também há outro layer com vozes, também de um cantor conhecido, em que eu aí também fiz batota. É a mesma fonte, mas, como é que é de explicar? Ele diz, I need you, mas se calhar o I estava numa nota, o need noutra e o you noutra. E eu individualmente pus I need you, as notas que me davam jeito, né? Por exemplo, o I
está menos 4,85 em termos de pitch. O need está menos 2,85. E o you está menos 1,85. Ou seja, a frase toda não querias encontrar no sample neste tom. E então eu tive de criar à minha maneira. Mas para parecer que é natural. E depois, no refrão, isso aparece de forma subtil. E normalmente juntamente com o piano. O refrão também pus os clássicos strings para dar também intensidade, como sempre. E também é aquele elemento que só visses sozinho e dá a bandeira, porque também é alteração de pitch. Mas dentro do instrumental resulta perfeitamente. E depois ainda tenho outro layer de um bell a fazer exatamente a mesma coisa. Mesma lógica, só uma nota, alteração de pitch, mas resulta perfeitamente. Depois da música estar feita, ainda regressei a casa e costumo depois ainda acrescentar à posterioridade, pós-produção, mais elementos. Um deles foi na cena da intro, quando o beat inicia, respira durante muito tempo até o bispo entrar. E então eu quis preencher com algo. E eu já falei aqui no DJ Premiere, e apesar de não fazer scratch, fui buscar várias frases e meti até de forma bastante, quase imperceptível. É um bocado tipo, não interessa o que é que eles estão a dizer, é mais estético. Porque até as fontes que eu quis ir buscar de sons americanos, até para fazer aqui o layer, eu podia muito bem, deixa-me aqui procurar uns acapelas. Mas a minha lógica foi para dar uma cor. Eu por acaso até tentei procurar músicas antigas que seguissem a mesma linha que este instrumental. E quando digo a mesma linha, é a linha do prato duplo, do... Uma das cenas é esta. E se repararem, a programação tem o tal prato duplo. E até tem lá outros elementos extra, de tipo cuicas e tipo meio conga, aquela conga do 808, né? Depois, outro som, também é de outro som clássico, aqui se calhar não consegue ouvir muito bem, mas também tem lá prato duplo. Depois, mais outro som de prato duplo. Então pronto, depois a frase ficou assim. E seguindo a mesma lógica do prato duplo, também usei em vários momentos da música um elemento de uma música também bastante conhecida, que é mesmo só esse som de percussão, mas quem sabe reconhece o que é que eu estou a usar, e eu às vezes adoro essa cena, de comunicar com o people que sabe o que eu estou a fazer, que ouve isto e sabe o que é que está a ser usado, e reconhece a cena, não, estou a perceber a dica. E a lógica é essa do porque tal como eu mostrei no início, a minha programação está sem dinâmica, o volume dos pratos está sempre igual e está quantizado. E então estes elementos ajudam bastante a criar essa tal dinâmica que está em falta. Apesar que, se vocês ouvirem bem, eu também acrescentei um layer de shaker. E esse sim tem alguma dinâmica. E por acaso também o Weird Johnny acrescentou um pequeno tambourine, mas não é o tambourine no snare, é um tambourine rítmico que precede do snare. E eu não tenho aqui porque foi ele que acrescentou, que é trrrá, que dá assim um trrrá, que antecede o snare. E isso também ajuda bastante. Agora podia estar aqui a mostrar 1000 sons que entraram e deixaram de entrar, mas sinceramente acho que o essencial já está explicado. Mas vamos agora partir para uma parte também interessante, que é a parte do fim do instrumental. A parte final do instrumental tem uma mudança que até foi sugerida pelo Weird Johnny, que gosta muito de pegar nas cenas e depois pôr meio em pitch down, e ele fez essa experiência e a cena pegou no instrumental e fez mais ou menos isto.
pronto, este é um instrumental com alguns elementos adicionais, como um snap ou isso, mas com uma oitava abaixo e pitch down. E eu disse, mano, passa-me isso que eu talvez consiga fazer aí uma cama. Porque eu, por acaso, isso também é um desafio que eu gosto muito de fazer, é quando está uma cena sempre numa mesma nota, mas que eu consigo transformar aquilo numa escala de 3 ou 4 notas para fazer uma cama enquanto está a frase da guitarra a tocar. E então foi isso. Eu depois cheguei aqui a casa, procurei samples, até é engraçado, porque normalmente é muito mais fácil fazeres uma cama com um teclado e instrumentos e se percebes ok. Mas não, por acaso até foi com samples, foram estes. Depois pus no pitch adequado e depois de ter esta cama foi só juntar ao instrumental, porque ele inicialmente está assim, sem a cama, e depois com a cama fica mesmo bonito. E por acaso, depois ainda levei outra cena, que não estou a encontrar, para ir dar intensidade na volta final deste momento, em que está um saxofone a dar intensidade. E isso é um dos saxofones que entra durante a música toda, mas eu uso bastante, vou ao Audacity e uso bastante o Paul Stretch em bué de sons. Tenho usado essa técnica do Paul Stretch para várias soluções. E esse elemento, que infelizmente não estou a encontrá-lo aqui, também aparece, mas só para dizer que a forma que o usei foi assim. Foi um saxofone que se calhar até era bastante curto, mas vais ao Audacity Paul Stretch e aquilo fica assim, stretch, esticado, né? E é isso, pessoal. Este som, por acaso, é um dos meus instrumentais favoritos do projeto, e a música também, obviamente, mas eu quero dizer o instrumental porque é daqueles também que se ouvem mesmo muito bem enquanto instrumental, porque tem várias soluções, vários momentos, então é algo que estou bastante orgulhoso, e é um beat que já tinha aqui também há algum tempo e para mim é timeless. Uma coisa que me agrada no Bispo ter escolhido este instrumental, e este instrumental agradar ao Bispo, é que eu sempre fiz este tipo de beats com estes loops, mas eu nos anos 90, quando fazia estes beats com estes loops, anos 90, princípio de 2000, eu só tinha duas pessoas em mente, era o NBC ou o Black Master. Eram beats que eu chamava estilo Deus menor, são beats que na altura poucos rappers pegavam nestes beats. Não me perguntem porquê, que eu também não sei. E é bom haver este flash forward e ver que este tipo de instrumentais já apela a muito mais rappers, que é convidativo para muitos mais MCs pegarem neles. Isso é uma coisa que me deixa bastante feliz, porque eu nunca imaginaria até que o Bispo fosse de uma linha Deus menor, mas na minha cabeça este beat é um beat de Deus menor, porque lá atrás eram só estas as pessoas em Portugal que eu associava a este tipo de sons, e quem é dessa altura sabe ao que é que me estou a referir. Só sei o bem que isto me faz. Pronto, o Semi enviou-me o beat em 2016, a primeira parte do Necessidade foi escrita em 2014, antes de eu vir ter com o Sam, portanto já estava uma cena feita desde a origem. E a segunda parte do Necessidade é escrita quando ele me enviou o beat em 2016. Ele envia-me o beat e foi logo aquela tusa. Eu voltei a ouvir o beat em loop e comecei automaticamente a escrever a segunda parte, que começa: só eu sei o bem que isto me faz, nem penso no que traz. Portanto, já tinham passado 2 anos e nesses 2 anos aconteceram muitas coisas boas, outras menos boas, mas faz parte. Mas a minha necessidade, né, é de viver com música
de ouvir beats, de escrever, e eu sempre quis e fiz para fazer vida disto, e passado 2 anos eu estava a tocar em vários palcos, eu estava a viajar de norte a sul do país. 2016 fui pela primeira vez aos Açores, estavam a acontecer muitas coisas boas, então eu começo o segundo verso com só sei o bem que isto me faz. Fomos gravar, pronto, eu depois dei o toque ao Sam, já tenho a cena escrita, não tinha refrão naquela altura, e combinámos de gravar a Big Beat, fomos gravar, gravámos a dica. É curioso porque no refrão um gajo fala de preguiça, e no estúdio eu tive um momento de preguiça, que eu costumo ter esses momentos que assim que tenho a dica gravada, não tinha ainda refrão, nem refrão escrito eu tinha, então eu saí da cabine e disse, mano, agora era o Factor que estava a gravar, e eu disse, mano, agora exporta a cena assim, eu vou para casa e daqui uma semana ligo-te e vimos gravar o refrão, e sempre disse, não, eu tenho tempo, podes escrever o refrão e gravar, eu tenho tempo, e assim a gente deixa a cena. Só que eu não costumo fazer isso, ou não costumava fazer isso, tipo, costumo ter os versos e depois sim vou pensar no refrão, vou pensar no que é que fica fixe, mas também levei aquilo como um desafio, tipo, naquele momento foi, tipo, vou fazer o refrão aqui, vou fazer a vibe aqui, e começo a fazer, e a cena felizmente fluiu, e adoro o refrão, adoro o som, e acabo por dizer que isto, a música, é tipo uma vacina. Tipo, seja qual for a hora, seja qual for, tipo, eu quero estar a escrever, seja dia, seja noite, tipo, às vezes eu estou só deitado, são 3, 4 da manhã e dá-me alguma coisa e eu tenho que escrever naquele momento, ou então às 11 da manhã, 8 da manhã, 9 da manhã, seja que horas for, isto é tipo uma necessidade. E eu brinco também com a cena de dar a missa, porque eu sou bispo, então vamos lá dar a missa, yeah? E a cena saiu facilmente, felizmente, ali, tipo, e curti bué do resultado final. E depois, quando foi na altura da mistura e da masterização, eu não pude estar presente, não estava cá, e o Samuel foi tratar da cena, e quando ele me enviou, tinha ali uma parte final que enriqueceu bastante a música. Adoro a parte final do som. Quando o som chega ao fim, eu pelo menos no início ouvia a música como se não fosse minha, tipo, quando a música chegava ao fim, aquilo sabia-me mesmo a pouco. Aquela parte que é tipo uma bridge, a parte do refrão, foi a ideia do Samuel, e essa parte, tipo, foda-se, tipo, sabe mesmo a pouco. Então tinha que repetir a música, e repeti umas quantas vezes, umas boas vezes a música, porque essa parte ficou mesmo 5 estrelas. E foi um prazer trabalhar contigo. Já tinha tido o prazer de trabalhar contigo antes. E foi um prazer mais uma vez bolir na cena. E a cena só não ficou logo em 2014, porque sempre disse que só me ia mandar o beat quando eu acabasse mesmo a minha cena. E que acaba por ser fixe, porque também sou um tipo de pessoa que, se estou agora a acabar uma música, não curto receber outro beat ou ir buscar outro beat, porque acabo por me interessar bastante por aquele beat. Se me mostram um beat novo e eu estou a escrever uma música, estou a seguir uma ideia e estou-me a distrair, e eu já fico focado noutra cena. Portanto, eu estava a falar de cebolas e de repente estou só a pensar nas batatas ou no esparguete e já estou a mudar o meu raciocínio. Então foi bem fixe ele ter feito isso, e só acabei a necessidade em 2016 já. Foi bem fixe ter essa cena assim. Depois da música estar feita, o vídeo tinha que ser feito. Eu já tinha trabalhado no outro do Zuka com uma câmara amadora, e eu não queria que todos fossem de câmara amadora, obviamente, porque o outro era na fita e justificava que fosse amador. Este aqui não.
E eu não tendo assim muita experiência com estas câmaras mais modernas, fui comprando material, mas atirei-me de cabeça. Ou seja, inicialmente o vídeo até era para ser gravado por mim. Ele deu a ideia de gravar ele com a câmara, uma cena mais old school. Combinámos tipo um dia que desse para os dois e fomos de carro para baixo em direção ao Algarve. Primeiro fomos à Costa Vicentina, estava de chuva, parámos em Porto Covo e gravámos. Íamos gravar na praia, só que começou a chover, fomos para tipo uma grutinha, estava lá uma gruta, a gente foi para debaixo da gruta. Eu sempre quis e fiz para fazer vida, diz para tu pedis um bicho, curtis o som do bicho, com pouco ser feliz, poder fazer um disco, no corpo pôr o risco, mas não ocorre o risco, socorro, tirem-me disto. Gravámos lá uns takes e seguimos caminho para o Algarve. Entretanto, almoçámos lá num shopping, e eu não sei se foi no caminho até ao shopping ou se foi no shopping que me lembrei da opção. Nós estávamos no Algarve, estávamos em Albufeira e o Uzi é de Portimão, e lembrei-me que se o Uzi estivesse disponível ele podia ajudar-nos com as gravações. Portanto, pá, eu sei que ele tem acesso ao drone e acho que podia enriquecer a cena, e acabou por o clipe ser quase todo feito pelo Uzi. Só o último pormenor de todos é que foi com a câmara, aqui já no Quarto Mágico, quando chegámos, porque aquilo foi, basámos num dia, nós não dormimos, basámos, estivemos na Costa Vicentina, fomos para a Quarteira, gravámos em Quarteira as cenas, viemos à noite no combate e chegámos aqui e gravámos aqui o último take com o sol a nascer, com a vista para o rio. E então o videoclipe é praticamente todo feito pelo Uzi, gravado pelo Uzi, só que a última parte de todas foi já aqui no Quarto Mágico em Chelas, quando chegámos de uma viagem, mais uma estrada. Yeah, foi uma boa experiência. Ainda ponderámos ficar lá a dormir, mas gás, não ficámos. Isso é a vida da estrada, temos que bazar amanhã outro dia, e assim também descansámos em casa. Evitamos outras cenas, yeah. E então eu até agradeço bastante ao Uzi por ter feito um excelente trabalho com esta música e com este vídeo. Quando estivemos lá no Algarve também estivemos lá com os nossos manos, Sacico Bro, Shoutout, Quarteira, todo o pessoal. Esse som eu já toquei ao vivo bastantes vezes, curto bem tocar esse som, e foi a partir desse som que eu conheci o meu puto Frankie, que está na minha back também, um grande guitarrista, e eu conheci o Frankie porque ele gravou uma guitarra por cima desse som e publicou no Insta, e eu vi a cena e fui falar com ele, pedir o número e convidei-o para ele vir fazer uma atuação comigo ou duas, e a partir daí está na minha beca. Yeah. Mano, muito obrigado mesmo, é um prazer poder trabalhar contigo. Qualquer coisa, dá-me um toque, um gajo está aí outra vez para fazermos magia juntos, já? Seja no Quarto Mágico, seja onde for, a gente vai fazer acontecer. É nós mesmo, Chelas mesmo, Martins, forever.